Evangelho segundo Marcos, o capítulo 14, nós vamos ler uma pequena porção que vai do versículo 32 até o versículo 42. Verso 32 a 42, a minha versão é a nova NVI, diz assim a palavra do Senhor. Então, foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal, disse. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se retirou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Eis a tua palavra, Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nesses últimos domingos, nós temos pensado sobre esse tema da saúde emocional, sobre as crises internas, e como essas crises internas, elas afetam todo o ser humano. Nós iniciamos essa série, ou essa minissérie de exposições, falando de um grande homem de Deus, falando de um grande profeta do Senhor, que havia recebido ou presenciado um grande milagre, em que ele viu fogo do céu literalmente caindo sobre o seu sacrifício, mostrando que Deus o ouvia, mostrando que Deus de fato é Deus. Mas este homem, após esse tempo de tamanho poder, experimenta também uma profunda angústia, e mesmo amando a Deus, mesmo conhecendo a Deus, ele é acometido daquilo que hoje nós chamaríamos de uma profunda depressão. Ele vai para longe, ele se afasta de tudo e de todos. Ele caminha em direção ao deserto como quem foge da própria sombra, quem foge dos seus próprios rastros. Se assenta debaixo de uma árvore e pede a morte. Nós vimos como Deus trata de maneira empática, de maneira abençoada, as pessoas que sofrem do coração, que sofrem da alma. Deus não o silencia, Deus não o meramente repreende, como quem diz, tome vergonha na cara, cresça, tenha mais fé. Não, Deus tem compaixão da sua dor. Deus permite que ele se alimente, Deus permite que ele durma, Deus dá a ele, renova a ele a sua visão, a sua missão. Ele diz na sua dor, Elias diz: Senhor, eu estou sozinho. E Deus diz: não, você não está sozinho, tem mais gente com você não está passando por isso sozinho. Ele diz: Senhor, já não tem mais o que fazer, não, você vai consagrar 2 reis, você vai consagrar o seu sucessor. Não, existe vida ainda, há coisas para você fazer ainda. E Deus, de maneira generosa, trata com o coração de um profeta amargurado, de um profeta que sofre. Na semana passada, nossa irmã Agnes trouxe mais uma palavra a respeito do sofrimento e como mesmo os salmistas, mesmo aqueles que tratam tanto da presença de Deus, do louvor ao Senhor, também enfrentaram grandes dificuldades de alma. Davi foi este que foi acometido muitas vezes de dores no coração, não no coração físico, mas no coração emocional, de dizer: o Senhor me levanta dessa situação. E ele diz que Deus ouviu a sua voz quando ele clamou por socorro no meio da angústia. Davi passou por angústias. Os filhos de Coré passaram por angústia, ao ponto de que eles têm que falar para si mesmos: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois é certo que eu o louvarei. Homens e mulheres ao longo de toda a Escritura se mostram vulneráveis, se mostram doloridos, e Deus é generoso para levantá-los em meio às suas dificuldades. Há muitos que pensam que as dores de alma, que a angústia, que o estresse, que a depressão é frescura, é falta de vergonha na cara, é falta de fé, é falta de oração.
E estamos diante de um texto que desmonta toda essa narrativa. Estamos diante de um texto em que o Cristo que nos acolhe também se mostra vulnerável. O Cristo que também se fez nosso representante em nossas dores. Vemos Jesus dizendo, literalmente, que estava aflito, que estava com o seu coração pesaroso. Sabe que a Bíblia profetiza muitas coisas a respeito de Cristo. O Antigo Testamento apontava, dizendo que viria o Messias e dá a ele muitos títulos, títulos grandiosos, títulos de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas há um título que às vezes a gente se esquece. Isaías capítulo 53, verso 3 diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. E o título que ele recebe no versículo 3 é um homem de dores experimentado no sofrimento. Esse é um dos títulos que é dado para Jesus. Homem de dores, que sabe o que é padecer. O texto que nós lemos se desenrola neste lugar chamado de Getsemane, ou Getsemane, que era um lugar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras tinha esse nome, pasme, porque tinha muita oliveira naquele monte. Era um lugar de plantio de oliveiras, a árvore da uva. E por ser um lugar onde existia muita azeitona, desculpa, uva não, estou falando uva, esquece, apaga tudo que eu falei. Apaga tudo que eu falei. Oliveira dá azeitona, não dá uva, né? É para ver se você está acordado. Para ver se você está acordado. Pelo jeito estava, eu que não estava. Um lugar então cheio de olivais. A árvore da azeitona. E a partir da azeitona se faz azeite. E o lugar que se fazia azeite é um lugar que era chamado de lagar, de prensa, ou em grego de Getsemane. Prensa das azeitonas, é isso que significa Getsemane. E é um lugar muito familiar para Jesus e muito familiar para os discípulos de Jesus. Lucas vai dizer que quando eles saem do cenáculo após a última ceia, eles vão para esse lugar e o texto lá nos diz, Lucas nos informa, que Jesus vai para esse lugar como lhe era de costume. Ele ia de costume neste lugar para orar. E é tão interessante que no lugar onde se prensa as azeitonas para que delas verta o azeite, é o lugar onde Jesus vai ser pressionado, para que dele verta também o azeite puro. O azeite era tirado em três momentos, né? Em 3 tiragens. A primeira, aquele que era o mais puro, o azeite extra virgem, esse era usado para as consagrações, era usado para as unções, era usado para as coisas mais nobres. A segunda extração era para o uso do dia a dia, para temperar a comida, para fritar as coisas. E a terceira e última das extrações era para tirar aquele óleo mais impuro, que era usado como combustível para as lamparinas que acendiam as casas. Então era muito comum esses lugares, principalmente onde existiam os plantios de oliva. E ali que Jesus então vai com os seus discípulos, para ali ser amassado, para ali ser apertado, para que ali verta o seu óleo. Jesus enfrentou inúmeros sofrimentos. Na verdade, esta noite é narrada em João, a partir do capítulo 13, e Jesus dá muitas instruções para Jesus nesta noite. E lá em Lucas, que também é um paralelo desse texto, no capítulo 22, Jesus quando se assenta com os seus discípulos, ele diz o seguinte: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Antes de sofrer. Jesus estava plenamente consciente que aquelas eram as suas últimas horas em liberdade. Que aqueles eram seus últimos momentos antes de que os soldados o levassem para o seu martírio. E Jesus então está com os seus discípulos e ele antecipa, ele diz: eu queria muito estar com vocês antes de sofrer. Jesus sabe exatamente o que ele vai passar. Ao ponto de que no versículo 34 que nós lemos, Jesus vai confidenciar aos seus discípulos mais chegados, no verso 34, dizendo: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Se você se lembra, o Novo Testamento é escrito em grego. E as palavras, as expressões aqui usadas, elas têm um peso ainda mais forte. Há uma grande gama de possibilidades de tradução para essas palavras que aqui a NVI traduz como uma tristeza profunda. Pode se traduzir, por exemplo, como aflição. Eu estou aflito, estou angustiado, estou aterrorizado, estou pesaroso, estou sobrecarregado. E inclusive, assuste-se, Jesus pode ter dito aqui de maneira literal: eu estou deprimido. Jesus fala de uma tristeza profunda.
O evangelista Lucas, ao narrar este evento, diz que essa tristeza de Jesus era tão profunda, lá em Lucas 22, verso 44, que diz que estando angustiado, Jesus orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Tamanha a angústia que Jesus experimentou, tamanha a aflição de alma que Jesus experimentou, que ele tem um quadro aqui, que hoje na medicina se chamaria de hematidrose, quando por um evento de profundo estresse, os pequenos vasos capilares que estão próximos ali, as glândulas de suor, eles rompem e se mistura então sangue com o suor e esse sangue vem à tona. Uma condição muito rara, mas que Jesus experimentou, tamanho o estresse ao qual ele estava submetido. Jesus sofre. E quantos são os sofrimentos que nós podemos elencar? Não estou falando apenas do sofrimento físico que Jesus vai enfrentar. Não estou falando apenas dos cravos em suas mãos. Não estou falando apenas da coroa de espinhos. Não estou falando apenas dos chicotes. Mas Jesus enfrenta naquele mesmo dia, naquela mesma ocasião, naquele mesmo lugar, a traição de um dos seus melhores amigos. No verso 41 diz o texto que o Filho do Homem, Jesus dizendo, vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus, santo, sendo levado e entregue nas mãos dos pecadores, para que façam com ele o que eles querem. E no versículo 42, Jesus diz, levante-se, vamos, vem aí o meu traidor. E o verso 43 diz que enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Jesus foi traído por um dos seus melhores amigos. Jesus viu o fracasso dos seus discípulos, que neste tempo de agonia e de dor, sequer conseguiram orar com ele por uma hora. Jesus diz a eles, eu vou orar, e quando ele volta, encontra seus discípulos dormindo. E Jesus diz a Pedro, Pedro, você não consegue orar nem uma horinha? Na verdade ele diz, Simão. O Jesus que tinha dado a este homem, Simão, o apelido de Pedro, Rocha, agora o chama pelo nome físico, o chama pelo CPF. Simão, você não consegue orar nem por uma hora. E alguns versículos anteriores, no versículo 29 desse mesmo capítulo, Pedro havia declarado a Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. E Pedro insiste no versículo 31 dizendo, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E Pedro não conseguiu orar uma horinha com Jesus. Jesus estava diante do fracasso dos seus discípulos, não só de Pedro, mas de todos os seus discípulos que vão fugir, que o vão negar, que vão se esconder. Jesus está antecipando todas essas coisas, inclusive antecipando aquilo de mais doloroso, a separação com o Pai. Em pouco tempo Jesus diria, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava com medo da morte. Jesus estava antecipando o que isso custaria. Jesus estava antecipando o fato de que ele em toda a eternidade, passada, presente e futura, num relacionamento íntimo com o Pai, nunca havia experimentado as costas do Pai. Mas ele sabe que em algumas horas o Pai voltará as costas contra ele, para que a ira de Deus recaia sobre o Filho, para que ela não recaia sobre nós. Jesus experimentou a aflição de alma. E diante deste momento de aflição de alma, por que é importante saber que Jesus sofreu não só fisicamente, mas sofreu também mentalmente, sofreu também emocionalmente? Por que é importante saber isso? Ora, o texto de Hebreus vai nos dizer, em Hebreus capítulo 2, verso 18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16 diz, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade.
Saber que Jesus é homem de dores, saber que Jesus sofreu emocionalmente, mentalmente, nos faz lembrar que nós temos um Deus que se compadece da nossa dor, porque Ele conhece a dor por dentro. Nós temos um Deus que sofre. E essa é a grande beleza do Evangelho e da teologia cristã. Nós servimos a um Deus eterno, exaltado, cheio de poder, cheio de glória, cheio de majestade, mas um Deus que sente, um Deus que sofre, e um Deus que conhece a sua dor pelo lado de dentro. Jesus conhece as nossas dores, por isso Ele pode ser empático, por isso Ele pode ser simpático, por isso Ele pode dizer: eu sei o que você está passando. Talvez você já tenha contado a sua dor para alguém que não passou pelas coisas que você passou, e talvez essa pessoa tenha te dado algum tipo de conselho, ou dito para você: vai ficar tudo bem. E talvez no seu coração, ao fazer isso, você pode estar olhando para essa pessoa e dizer: como é que você sabe? Você nunca passou por isso, você nunca sentiu isso, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe como é que é a minha vida, você não sabe como é que está o meu coração. Nós não podemos dizer isso de Jesus. Jesus sabe exatamente tudo o que passamos, porque não há na face da terra, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, alguém que tenha experimentado a dor de uma maneira tão forte como Jesus experimentou. Não há um homem sequer na face da terra que pode dizer que sabe o que Jesus sentiu, mas Ele sabe o que nós sentimos. Por isso, entender que nós servimos a um Cristo que se fez como nós, que mesmo sendo perfeito e não tendo experimentado o pecado, Ele se aliançou conosco até mesmo na dor. Ele se fez o nosso representante, inclusive na dor. E no dia da dor, o que é que Jesus faz? Porque é importante saber o que Jesus faz, para a gente também encontrar um caminho e talvez fazer algumas coisas parecidas para nos ajudar. O que é que Jesus faz no dia da sua angústia, no dia da sua dor? Bom, em primeiro lugar, nós já vimos, Jesus se cercou de amigos. Jesus se cercou de amigos. Não só de amigos, mas dos seus amigos mais íntimos. Jesus tinha uma grande multidão que o cercava, que o seguia. Jesus tinha vários discípulos. Paulo vai nos dizer que o Cristo ressurreto apareceu para mais de 400 pessoas. Então Jesus tinha pelo menos 400 discípulos. Mas na noite em que Ele vai experimentar o seu sofrimento mais atroz, Jesus se cerca de 12, os seus mais íntimos, os seus mais chegados. Jesus se assenta com eles para comer. Jesus diz: antes de sofrer, eu queria muito me assentar com vocês para comer essa Páscoa, a refeição pascal. Algo que Jesus já havia celebrado 32 vezes ao longo da sua vida. Agora, a 33ª vez, com 33 anos, Jesus vai celebrar a sua última Páscoa. A Páscoa a qual Ele aponta para os elementos, Ele diz: essas festas todas que nós temos experimentado ao longo da nossa história, falam de mim. Eu sou o pão, eu sou o cálice, eu sou a salvação. Aquilo que vocês esperavam, aquilo que vocês anunciavam, vez após outra, aquele cordeiro que foi imolado de maneira substitutiva para que vocês não fossem destruídos pela morte, aquele cordeiro sou eu. Esta refeição falava de mim. E Jesus, na noite da sua angústia, se cerca de amigos, e aos seus amigos Jesus dá as suas palavras. E João vai ser muito mais detalhista nisso, do capítulo 13 até o capítulo 17 do seu livro. Ali Jesus come com eles, ali Jesus lava os seus pés e dá uma lição sobre humildade e serviço. Ali Jesus fala a respeito da descida do Espírito Santo, o prometido. Ali Jesus ora por eles, não só por eles, mas ora pelos discípulos que viriam, ora inclusive por nós. E naquele lugar, naquele cenáculo, Jesus estava cercado de amigos. Após a ceia, diz o texto, que Judas vai embora já para atrair a Jesus. Então eles se levantam, cantam hinos ao Senhor. Algumas traduções trazem que cantaram um hino, mas a tradução literal seria eles inodiam ao Senhor, algo que era muito comum nas Páscoas, cantarem do Salmo 113 ao Salmo 118, um grupo de salmos que é chamado de os Salmos de Halel, ou Salmos de Aleluia, ou Salmos de Louvor. E eles saem daquele lugar e Jesus diz: agora vamos orar. E Jesus chama estes 11 amigos, Judas já não está mais com eles, para orar, e eles vão para este lugar de oração.
E ali Jesus diz, orem aqui, eu vou um pouco mais à frente, orem aqui. E Jesus leva 3 amigos, amigos íntimos, amigos mais chegados ainda do que os 11. No versículo 33 diz que ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E ele disse, a minha alma está profundamente triste em uma tristeza mortal. Jesus tinha amigos. E Jesus confessa o seu desejo de estar com esses amigos antes de sofrer. Mas Jesus tira 3 destes mais próximos, e a estes 3, Jesus fala de uma maneira ainda mais profunda e diz, eu estou profundamente angustiado. Porque sabe que na vida, não é fácil termos muitos bons amigos. Bons amigos a gente conta no dedo, né? Não dá para ser amigo de todo mundo com uma profundidade tão grande. E nós vemos no relacionamento de Jesus, também um relacionamento, um tipo de intimidade com grupos diferentes de pessoas. A um grupo Jesus dava a palavra de Deus às multidões. A outro grupo, como era o caso aqui, dos seus discípulos, Jesus ensinava de maneira ainda mais metódica, explicava as parábolas que ele havia contado de maneira pública. Mas a Pedro, Tiago e João, eles experimentaram uma intimidade ainda mais profunda. Eles viram coisas que os demais apóstolos não viram. Eles viram a ressurreição da filha de Jairo. Eles viram o Cristo no alto de um monte sendo transfigurado. Os outros não viram isso. E agora são estes, íntimos de Jesus, que caminhavam ainda mais próximos de Jesus. A estes, Jesus rasga o seu coração. E ele diz, eu estou angustiado, orem comigo. Queridos, é tão importante nós termos pessoas nas nossas vidas. Relacionamentos nas nossas vidas. Com quem a gente pode ser sincero e dizer, eu não estou legal. Eu não estou bem. Eu preciso que vocês orem comigo. Jesus, o próprio Deus, se mostrou vulnerável diante dos seus amigos. Sabe, às vezes a gente espera que Deus faça grandes coisas na nossa vida, e a gente quer milagres, a gente quer coisas sobrenaturais, mas ao longo de toda a narrativa bíblica, o que nós temos visto é que Deus se move de maneira comum através de gente. Que Deus transforma situações, que Deus resgata em situações através de gente. E há muita coisa que Deus faz em nós, através de gente. E quando nós estamos reunidos como comunidade de fé, Deus tem o poder de tocar os nossos corações através de gente, através de relacionamento. Não é à toa que Deus distribui dons de maneira diversa ao corpo de Cristo, para que cada um dependa um do outro. Nós temos uma série de mandamentos no Novo Testamento que são chamados de mandamentos recíprocos. Que são os mandamentos que diz uns aos outros, levem as cargas pesadas uns dos outros, orem uns pelos outros, ensinem uns aos outros, confessem os vossos pecados uns aos outros, porque nós precisamos de gente. A vida funciona melhor quando nós entendemos que nós fomos feitos para gente. A irmã Agnes trouxe na sua exposição um conceito amplo do que é que nós somos, que resume um pouco do que nós somos. Nós somos bio, carne, nós somos psico, mente, nós somos sócio, somos gente de gente com gente, nós somos espírito e nós somos ecológicos. Nós somos criados para esse mundo, nós somos criados nesse mundo, e todas essas coisas afetam o que a gente é. E às vezes a gente esquece que o isolamento, o estar sozinho, acaba com o nosso coração, destrói o nosso emocional, porque nós fomos feitos para estarmos em comunidade. Deus não nos fez para vivermos isolados. E é muito importante falar isso nesses dias em que as facilidades da tecnologia estão nos levando para longe cada vez mais uns dos outros, em que as pessoas agora não precisam mais se relacionar. Você trabalha pela internet, você compra pela internet, você compra fralda pela internet, você compra comida pela internet, você faz faculdade pela internet. Aí você senta na mesa com a família, de carne e osso, e não consegue tomar uma refeição sem ficar mexendo no maldito Zap Zap. A internet, as redes sociais aproximaram gente de longe e afastaram os de perto. E à medida que nós nos afastamos uns dos outros, nós somos a geração mais doente da cabeça. Nós somos a geração que mais sofre.
por coisas grandes e por bobagens. Porque nós não estamos legal, gente. Nós não estamos legal. Porque nós fomos feitos para a vida uns dos outros e uns com os outros. Para a comunidade. E no dia da dor, Jesus se cercou de amigos. E às vezes a gente pode dizer, poxa, mas eu não tenho amigos. E aí a pergunta é, por quê? Por quê? Será que você não se faz alcançável? Por quê você não tem amigos? Porque amigos a gente vai construir essas amizades com profundidade, essas amizades que sejam significativas, é no dia a dia. Não é no dia da dor em que a gente faz amigos. Não, no dia da dor nós corremos para os amigos que a gente já fez ao longo da nossa vida. E isso fala de exposição, isso fala de caminhar junto. Antigamente se falava que para você conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela, né? Leva tempo, leva tempo. Em que nós nos mostramos vulneráveis, em que nós nos submetemos a sofrer, em que nós nos submetemos a sermos traídos, a decepcionarmos e sermos decepcionados. E à medida em que essas relações vão se construindo, nós vamos sabendo com quem a gente fala o quê. Veja, Jesus disse aos 3, eu estou angustiado até a morte. Ele não falou para os 11, ele falou para os 3. Porque tem certas coisas que a gente fala para uns e não fala para outros. Nós sabemos isso na prática. Que não dá para confiar tudo para todo mundo, porque tem gente que é só linguaruda mesmo, tem gente que não vai ajudar em nada, tem gente que só vai piorar. Você vai contar um problema, a pessoa vai contar 10 piores dela, para poder dizer que ela é mais desgraçada do que você, tem gente assim. Estou com uma dor na coluna, eu acho que vou ter que fazer uma cirurgia na minha coluna, de tão ruim que está, tem 3 dias que eu não durmo direito, de tanta dor. E é um campeonato de contar desgraça, tem gente que não dá. Tem gente que você fala amenidades, mas tem outros que você sabe que você pode contar, que você sabe que você pode expor, ou pelo menos deveria ter, né, no nosso ciclo de relacionamento, gente assim, que a gente pode rasgar o coração. No dia da dor, Jesus se juntou com amigos, e Jesus disse a esses amigos, eu estou mal, eu não estou bem, orem comigo. Mesmo esses decepcionaram Jesus. Mesmo esses amigos bem chegados, dormiram enquanto deveriam estar orando. Jesus disse, orem, não só por mim, mas orem por vocês, para que vocês não caiam em tentação. Jesus está ali, tornando prática a oração do Pai Nosso. Afinal, a oração do Pai Nosso nos ensina a orar, né? Não nos deixe cair em tentação. Jesus diz, ora, agora é hora de colocar em prática aquilo que vocês aprenderam, agora é hora da teoria virar prática, orem. E Jesus fala com estes amigos. Um escritor já falecido, um homem chamado Elie Wiesel, ele foi sobrevivente dos campos de concentração durante o período do Holocausto dos judeus, durante o período do nazismo. Escreveu 57 livros sobre essa temática, falando sobre o sofrimento. Em uma das, inclusive ganhou o prêmio Nobel por isso. Em uma das entrevistas que ele deu, falando a respeito desses traumas enfrentados, o entrevistador pergunta para ele, como é que você não perdeu a cabeça? Como é que você não enlouqueceu diante de tantas coisas que você sofreu? E a resposta do Elie Wiesel foi, Deus e amigos. Como você não foi completamente destruído na sua mente diante de tamanho sofrimento? E ele diz, Deus e amigos. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de amigos. E muitas vezes é nos amigos que nós vemos Deus. São os amigos que materializam o cuidado de Deus para conosco. No dia da crise, Jesus procurou gente com quem ele pudesse ser sincero e compartilhar a sua dor. Mas não só isso, no dia da crise, Jesus não só se cercou de amigos, mas ele também foi aquele que pode nos entender muito mais do que qualquer ser humano pode nos entender. Sim, Jesus se cercou de amigos. Sim, Jesus rasgou seu coração diante de amigos. Mas ele disse a estes 3 amigos mais chegados, fiquem aqui. E ele deu mais alguns passos e orou ao Pai. Jesus orou ao Pai. No verso 35 diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora.
Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. No dia da angústia, além de se cercar de amigos, Jesus se derramou em oração diante do Pai. E ver a oração de Jesus, mais um exemplo de oração de Jesus, nos ensina na nossa vida de oração. Inclusive na nossa vida de oração, em meio à dor e ao sofrimento. Porque todos nós vamos sofrer. Eu não estou profetizando não precisa bater na madeira nem nada do tipo. Mas é verdade, todo mundo vai sofrer. Em algum momento da vida, todos nós vamos sofrer. Isso faz parte, isso é inerente à nossa natureza humana. Jesus, que não era caído, sofreu em nosso lugar e com a gente. Todo ser humano vai passar por dificuldade, todo ser humano vai passar por sofrimento. A questão é o que a gente faz nesse dia, porque ele vai vir. E Jesus ora no dia da angústia. E ver Jesus orando nos ensina a orar. E aqui mais uma vez, Jesus está trazendo corpo, Jesus está colocando em prática a oração do Pai Nosso que ele ensinou. Aqui nós vemos Jesus numa postura de oração, diz aí o versículo número 35, que ele se prostrou no chão e orava. Jesus ora em primeiro lugar, humildemente. A NVI traduz como prostrar, mas a ideia é de cair no chão mesmo, é de se jogar no chão. Uma das formas que se orava em momentos de muita angústia era exatamente essa, de prostrar-se. Diferente de nós que, quando oramos, fechamos os olhos, abaixamos a cabeça, a postura comum de um judeu orar era de pé, com as mãos espalmadas e com os olhos abertos para cima. Essa era a postura comum de oração. Essa é a oração básica de todo judeu. Mas no dia da angústia, o que Jesus faz é se jogar ao chão, numa postura que era chamada de prosconeu, quando os joelhos estão no chão e a cara está no chão. Era o tipo de postura que pessoas em guerra, quando se percebiam derrotados, se prostravam assim diante daquele exército que vinha vindo, como quem diz: eu não tenho condições de fazer nada com você, por favor, não faça nada comigo. Era uma postura de humilhação, de contrição, de entender que não há nada que pode fazer. É nessa postura que Jesus se aproxima do Pai. Jesus ora humildemente. E é importante nós orarmos humildemente, queridos. Reconhecendo a nossa pequenez. Reconhecendo quem nós somos. Reconhecendo que nós somos pequenos e que somos pó. Há nesse Brasil afora e nesse mundo afora, algumas posturas de oração que são completamente desrespeitosas com Deus. Que tratam Deus como se fosse um empregado, um grande garçom celestial, que querem mandar em Deus, querem dizer o que Deus tem que fazer. Calma aí, nós é que somos os pequenos nessa história. E Jesus, em plena intimidade com o Pai, na sua posição de humano, de completamente humano, se coloca com o rosto em terra e ora ao Pai, humildemente. Mas ele não só ora humildemente, ele ora intimamente. Ele ora com intimidade. E ele diz no versículo 36, Abba, Pai. Abba era a forma como as crianças judias chamavam seu pai. Uma palavrinha aramaica. É meio que um balbuciar. É como um papai, alguma coisa assim. Uma palavra que não é muito bem traduzida, mas que era a forma como as criancinhas chamavam os seus pais. Sabe quando um bebezinho fala, papá. Aí fala, está falando papai. Fala, não está, não. Tá, é assim que ele chama papai. É só o balbuciar. E é assim que os pequenos chamavam seus pais. Jesus, ao se dirigir ao Pai, ele chama de Abba. Jesus ora de maneira íntima. E como Jesus ora de maneira íntima? Como Jesus consegue orar de maneira íntima? Bom, essa não é a primeira vez que Jesus ora. Essa não é a primeira oração de Jesus. Porque intimidade com Deus em oração também é construída. Uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de dependência, uma vida de relacionamento em oração. E por isso Jesus ora com intimidade e ele chama a Deus por Pai, da mesma forma como ele ensinou os seus discípulos. Vocês orem assim, Pai nosso que está nos céus. Jesus ora ao Pai. Ele ora com humildade, ele ora com intimidade, mas Jesus ora com sinceridade. Jesus ora sinceramente. E ele diz,
tudo te é possível. Afaste de mim esse cálice. É diante desse tempo de angústia que Jesus ora, expressando os seus sentimentos, expressando as suas vontades. Jesus diz: Senhor, Pai, eu sei que tudo te é possível. E se for possível, afasta esse cálice. De que cálice ele está falando? Esse termo, cálice, é encontrado no Antigo Testamento para falar da ira de Deus. O Salmo 75 fala do cálice da ira de Deus espumando, sendo derramado sobre os ímpios. Isaías capítulo 51 fala do cálice da ira do Senhor. Apocalipse capítulo 14, verso 10 fala a respeito do cálice da ira do Senhor. Jesus sabe que ele está prestes a tomar o cálice da ira do Senhor. E nesse dia de sofrimento, ele ora com sinceridade. Entenda uma coisa: diante da face do Pai, todo sentimento é permitido de ser expressado. Está angustiado? Diz que está angustiado. Está sem fé? Diz que está sem fé. Está com raiva, não está entendendo. Diante da face do Pai, todo sentimento pode ser expresso, porque Ele ouve. Você pode dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, parece que o Senhor me esqueceu. Você pode. Diante da angústia na face de Deus, ou diante do seu dia de angústia, diante da face de Deus, você pode expressar o seu coração como ele está, quebrado, dilacerado. Apresenta a sua vontade. Senhor, ia ser muito massa se o Senhor fizesse assim. Senhor, a minha vontade é essa aqui, ó, desse jeitinho, quadradinho, desse jeito. No dia da angústia, experimente fazer isso. Apresente o seu coração como ele está, do jeito que ele está. Jesus orou com sinceridade. Ele disse: Senhor, se tiver um outro jeito. E veja, abrindo um parênteses, essa oração de Jesus nos mostra o quanto não existe uma outra forma. Não tinha como nós sermos resgatados senão Cristo bebendo todo o cálice da ira de Deus. Porque se tivesse um outro jeito, Jesus não precisaria ter ido para a cruz. Se houvesse uma outra forma, Jesus não precisaria ter ido para a cruz. E Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele ora com sinceridade, mas ele ora com persistência. Persistência. O texto nos diz que Jesus tem 3 momentos de oração. E no versículo 39, ao falar de um desses momentos, diz o texto que mais uma vez ele se retirou e orou, repetindo as mesmas palavras. Jesus repetiu a mesma oração, 3 vezes a mesma oração. Sabe que Jesus nos ensina a não ficarmos com repetições vazias, mas isso não significa dizer que a gente não pode repetir oração. A questão é o vazio. A questão é não achar que só porque está falando várias vezes é que Deus vai ouvir. A questão é que eu posso, diante do Senhor, dizer: Senhor, eu ainda preciso insistir nisso, Senhor. Eu preciso insistir nessa oração. Eu sei que eu já orei isso, Senhor, mas eu preciso insistir. Jesus ora 3 vezes, persistentemente. Mas por último e mais importante, Jesus ora obedientemente. Jesus ora como quem entrega. 3 vezes Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E esse é o resumo de toda oração. Oração de verdade. A oração de verdade é essa que alinha o nosso coração aqui, em que todo o resto é a caminhada, todo o resto é a jornada, mas a oração, o cerne da oração, o coração da oração é: Senhor, faça-se a tua vontade. Foi isso que Jesus ensinou no Pai Nosso. Ore com intimidade e humildade: Pai nosso que está nos céus. Ore com sinceridade: o pão de cada dia, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Faça os seus pedidos, ore com sinceridade. Mas acima de tudo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita nos céus. Jesus está materializando o seu ensino sobre oração, porque a oração, quando feita de verdade, nos leva para isso aqui.
Oração não é a tentativa de mudar a vontade de Deus em favor da nossa vontade, mas é a tentativa de conformar o nosso coração em confiança à vontade de Deus. Esse é o caminho da oração. O caminho da oração não é informar a Deus aquilo que Ele precisa fazer para que seja alinhado com a minha vontade. O caminho da oração é falar para o meu coração, é orar diante do Pai para que o meu coração aprenda que eu estou diante daquele que me conhece, que sabe antes da palavra chegar à minha boca, que me conhece no meu assentar, no meu levantar, que me conhece desde o ventre da minha mãe, aquele que conhece as minhas dores e que tem o poder de transformar o que eu não posso, mas acima de tudo, tem o poder de me transformar por dentro, de transformar o meu coração, ainda que do lado de fora nada mude. Porque Jesus sai desse momento de oração resoluto, firme, mas do lado de fora nada mudou. Absolutamente nada mudou. A cruz ainda o espera, o chicote ainda o espera, a coroa de espinhos ainda o espera, a traição dos seus discípulos ainda o espera. A grande diferença é que quando nós nos humilhamos diante do Senhor e somos por Ele abraçados, acalentados, quando nós estamos diante de Deus e o nosso coração é capturado pelo entendimento de que Ele é bom e que Ele cuida de nós, ainda que nada mude do lado de fora, a gente muda por dentro. E Jesus se levanta daquele lugar, resoluto, pronto. E Ele vai até a cruz, resoluto. Jesus diz, em determinado momento eu podia pedir ao Pai, e Ele ia enviar legiões de anjos, mas Ele não faz, porque Ele está resoluto. É um texto tão lindo lá em João. João vai dizer que Jesus usa 7 vezes a expressão eu sou, a gente estudou elas aqui, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. Mas João também usa outros 7 momentos em que Jesus simplesmente diz eu sou. E é no Getsemane que pela 7ª vez Jesus diz eu sou. Diz o texto que Jesus vê algumas pessoas procurando por Ele, e Ele diz, o que vocês estão procurando? E estes homens dizem, nós procuramos Jesus de Nazaré. E diz o texto que Jesus diz, eu sou. E eles caem no chão, prostrados. É depois desse momento de oração que Jesus sai resoluto, de cabeça erguida e de boca fechada, como ovelha muda ao matadouro, porque ele sabe quem é o seu Pai. E ele recebe o nome que está acima de todo nome. E por meio da sua obediente, resoluta vontade, por meio da sua caminhada decisiva, nós temos livre acesso ao trono da graça. No dia da angústia, queridos, nós precisamos de gente, de amigos, de gente que a gente pode rasgar o coração, falar o que nós estamos sentindo. Mas no dia da angústia nós precisamos nos derramar aos pés do nosso bom Pai. E a gente ora com humildade, a gente ora com intimidade, a gente ora também com sinceridade, a gente ora também com persistência, mas acima de tudo a gente ora obediente e com o coração de quem deseja que a vontade de Deus seja feita. E assim nós encontramos o Deus que muda mais do que o lado de fora, muda a gente por dentro, e que faz com que absolutamente todas as coisas, até aquelas que não mudaram do lado de fora, tragam glória para o nome dele e benefício para outras pessoas. Porque Jesus enfrentou a cruz, nós temos acesso ao trono da graça. Porque Jesus enfrentou os cravos, nós temos acesso ao trono da graça. E veja, Jesus foi rasgado naquela cruz, diferente do que diz a canção, não pelos nossos pecados que cravaram Jesus na cruz, não, foi a sua própria vontade. Ele diz, ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a dou voluntariamente. E na cruz, Jesus foi rasgado pela ira do Pai, e Jesus voluntariamente recebeu essa ira, para que nós recebêssemos
o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Que no dia da angústia, possamos nos cercar de amigos, dos mais achegados, e que fora da angústia, venhamos a construir relacionamentos profundos, sinceros, significativos com o povo de Deus. Mas acima de tudo, que no dia da angústia, possamos correr para esse trono de graça, lembrando que Cristo sabe da nossa dor, conhece a nossa dor, e apresentar diante do Senhor a nossa oração, sincera, mas não sair do nosso momento de oração, sem dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, conforme o meu coração à tua vontade, faz com que eu deseje a tua vontade, porque ela sim é boa, perfeita e agradável. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.